Olá, a paz de Jesus, nosso Senhor esteja com você. Eu sou o diácono Wilson, da paróquia Cristo Rei, da cidade de Lupianópolis, Arquidiocese de Londrina, Paraná. Antes de tudo, eu peço que você dê um joinha nesse vídeo, escreva alguma coisa ali nos comentários e compartilhe ele também com outras pessoas. Assim você vai estar apoiando esse trabalho de reflexão e fé, né, por meio dessa rede mundial de computadores que é a internet. Nesse domingo, dia 27 de julho, a igreja medita sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Nessa passagem, o assunto em destaque é a oração. Os discípulos de Jesus, vendo ele orar, um deles pede: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, com muita simplicidade e profundidade, nos entregou então a oração do Pai Nosso, essa oração que a igreja nos convida a rezar pelo menos 3 vezes ao dia. Essa oração curta e direta, ela é um verdadeiro modelo de relação com Deus e nos ensina a viver na dependência do Pai, na comunhão com os irmãos e também na fidelidade ao reino de Deus. Vamos meditar um pouquinho sobre essa oração do Pai Nosso, parte por parte, conforme está aqui em Lucas. Vamos lá então? Palavra de Jesus: quando rezardes, dizei Pai. Jesus inicia com uma palavra simples, mas profunda: Pai. Chamar Deus de Pai é reconhecer que nós somos filhos, filhos amados, e que não estamos sozinhos neste mundo. Pai é uma palavra que expressa intimidade, confiança e amor. Também podemos chamar Deus de Mãe, né? Deus não tem sexo, né? Deus é pai, Deus é mãe, Deus é amigo, enfim. A oração do Pai Nosso começa com um ato de fé. Deus não é um tirano distante, mas é um pai, né? Uma mãe que cuida de nós. Isso então exige que nós tenhamos uma relação pessoal com Ele, marcada pela confiança e pela escuta também. Santificado seja o vosso nome. Isso não é um pedido para que Deus seja santo. Santo ele já é. Mas é um pedido para que ele seja reconhecido e honrado como santo por todos. É um clamor para que o mundo, né, a humanidade, reconheça o verdadeiro Deus e que o seu nome seja respeitado, glorificado e jamais profanado, né? Devemos dar um testemunho da santidade de Deus em nossas atitudes. Quando vivemos de uma forma íntegra, mostramos que o nome de Deus é santo e é digno de ser seguido. Venha o vosso reino, orar pelo reino, rezar e pedir que venha a nós o reino de Deus. É desejar o quê? Que Deus reine em nossos corações e também na sociedade como um todo. E devemos também lembrar que Jesus nos convida a sermos colaboradores do reino de Deus. Isso significa que o reino é dom, mas é compromisso também. Nós somos chamados por Jesus a trabalhar pela justiça, pela verdade e também para que haja mais fraternidade, mais respeito, entre os seres humanos. Dai-nos a cada dia o pão de que necessitamos, o pão de que precisamos. O pão aqui significa o necessário para viver. E não, aqui também outro, porém, esse pão não significa apenas o alimento físico, mas também o alimento espiritual. A palavra de Deus, a Eucaristia. Esse é o pão nosso de cada dia. Né? Devemos então reconhecer a nossa dependência diária de Deus. Não devemos pedir riqueza, pedir coisas, pedir um carro novo. Não. Mas pedir o essencial.
com humildade, com confiança, né? Isso é o que Deus estará sempre disposto a nos ouvir e atender. Né? E também somos convidados a partilhar o que temos com os outros. Né? Estamos agora, por esses dias, vendo, por exemplo, aquela guerra lá na faixa de Gaza, aquelas criancinhas, aquelas pessoas sofrendo tanto, né? O que podemos fazer por elas, né? Podemos sim mandar a elas nossas orações, mas também procurar alguma agência bancária para também enviar alguma ajuda, né? Para aquelas pessoas tão sofridas, né? Esse mundão de Deus aqui. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todos os nossos devedores. Olha, meu irmão, minha irmã, aqui Jesus liga, né, o perdão de Deus ao nosso perdão, ao perdão que nós dermos, né, a quem nos ofender. Nós somos todos pecadores e nós precisamos da misericórdia de Deus. Mas essa misericórdia só nos transforma se estivermos dispostos também a praticá-la com os outros. Né? Então, Deus não quer que Ele nos perdoe e nós não vamos perdoar os outros. Então, o cristão é aquele que vive no ciclo do perdão. Ele recebe de Deus o perdão e oferece o seu perdão ao próximo. Senão, não há perdão. Né? O perdão não é um sentimento também, mas é uma decisão de vida, de romper com a lógica da vingança, né? E da dureza de coração. Isso é o perdão. Não é apenas dizer, eu te perdoo, não. Tá? É muito mais do que isso. E não nos deixeis cair em tentação. A tentação é toda situação que pode nos afastar de Deus e dos irmãos. E aqui então devemos pedir força para resistir e não ceder ao mal, né? Devemos reconhecer nossa fraqueza e pedirmos que Deus nos proteja do mal, né? Especialmente o mal do pecado, o mal da perdição. Né? E na sequência dessa passagem de Lucas, Jesus nos lembra que a nossa oração deve ser insistente, confiante, e ele nos garante que o Pai nos ouve e nos dará, não coisas materiais, mas nos dará Ele mesmo, nos dará o Espírito Santo, que é Ele mesmo. Né? Isso é tudo. A maior riqueza é ter Deus no coração. A maior riqueza é estar pleno do Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe você, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço e não se esqueça de participar aí na sua comunidade, da Santa Missa ou do culto da Palavra, deste 17º domingo do tempo comum. Fique com Deus.